Agora 9 horas e 30 minutos na capital amazonense. A gente fala agora sobre a fiscalização nas rodovias de Manaus durante o feriado prolongado aqui na capital amazonense. Para falar conosco sobre este assunto, já está ao vivo por telefone o coordenador de transportes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, ASERPAN, Eric Santos. Eric, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia. Eric, a gente começa questionando aí quantos veículos saíram da capital nesse feriado? Foi maior do que a expectativa ou não? Os dados eles se mostraram reduzidos se comparado ao ano anterior e também aquém da nossa expectativa. Nós tivemos uma redução na ordem de 65%. E isso em números é de quanto? De pessoas? Em números corresponde em aproximadamente um pouco mais de 500 veículos fiscalizados e um pouco mais, aproximadamente 7.000 passageiros transportados. E nesse fim de semana e também no feriado foi registrada aí uma longa fila para as balsas no Porto da Ceasa. A demanda foi alta, pelo que a gente viu ali nas imagens. Como é que a ASERPAN tem atuado nesses casos? As empresas que fazem a travessia também tiveram ali aquela restrição? Houve um número de multas ou não? Na questão do Porto da Ceasa, a ASERPAN ela atua especificamente no cumprimento ao decreto. Esse cumprimento ao decreto do transporte hidroviário, na SEASA ele se resume na questão daquelas pequenas embarcações, onde tem que se respeitar a capacidade de 60% da ocupação, que são as lanchas rápidas, e na questão das balsas, a fiscalização ela se resume na questão também da questão da higienização que está previsto no decreto. Sim. A questão desse fluxo, da quantidade de transportes, de embarcações tipo balsa à disposição da população, já foge à competência da CEPAM. Mas, nesse sentido, daquilo que tem sido a atribuição da CEPAM, ela tem atuado exclusivamente nas questões do decreto que prevê o combate ao coronavírus. Entendi. E nesses locais, nas rodovias, onde houve ali a atuação da ASERPAN, teve algum veículo, ou a quantidade de veículos que foram autuados, ou mesmo ônibus, nesse período, foi de quanto? Nós tivemos algumas atuações, situações de pequeno potencial ofensivo, não teve tipo de irregularidades, tipo acidente, situações nesse sentido. As irregularidades, elas foram no sentido de algum tipo de excesso de lotação que resultaram em autos de infração. Esses autos geraram em torno de, no máximo, 33 infrações. O que corresponde também a um número bem inferior se comparado ao ano passado, que geraram em torno de 112. Então, assim, essas irregularidades, elas foram identificadas e da feita que eram sanadas, dava-se o prosseguimento na viagem. Entendi. Talvez, eu não sei se vocês levaram isso em consideração, esse período da pandemia pode ter causado essa diminuição, né, do número de pessoas viajando, seguindo para o interior do estado, até porque muitas pessoas ainda estão em isolamento social e faz com que diminua esse fluxo para o interior do estado, onde em alguns locais, como por exemplo Presidente Figueiredo, tem acumulado uma grande quantidade de pessoas nas cachoeiras, né, nesses períodos de fim de semana. Acho que a pandemia contribuiu com essa diminuição, né? Com toda certeza. Nós tínhamos essa expectativa, se comparado ao ano passado, de realmente haver uma redução, porém projetamos que fosse ocorrer na ordem de 50%, metade daquilo que ocorreu no ano passado, mas esse número realmente, de fato, ele foi até menor, né? O fluxo foi bem menor ainda daquilo que nós projetamos. Tanto é que, como eu lhe falei,
ele ocorreu na ordem de 65% se comparado ao ano passado. E realmente se deve a esse fator, né, da questão da pandemia e também das normas específicas, que prevê que para o transporte coletivo só se pode ocupar 50% da capacidade do veículo. E com certeza esses são os fatores que levaram a essa redução. Os veículos de passeios, eles não se enquadram nessa fiscalização da ACEPAN, né? A competência da agência reguladora, ela é na atividade comercial, Sim. O transporte rodoviário intermunicipal, da qual se inclui ônibus, micro-ônibus, as vans e alguns táxis cadastrados na ACEPAN. Entendi. A gente está conversando aqui com o coordenador de transportes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, Eric Santos, a quem a gente agradece pelas informações e pelos esclarecimentos em relação à quantidade de pessoas que estiveram aí circulando nesse período da pandemia do coronavírus, né? Mas que seguiram em viagem para o interior e região metropolitana. Só para a gente finalizar, chegou aqui um questionamento do ouvinte, como é que faz para denunciar as irregularidades? Quais os canais de comunicação aí da ACEPAN? Perfeito. Nós temos a ouvidoria que ela está à disposição 24 horas, que atende pelo 98408-1799. Esse é um meio mais prático e fácil à disposição da população, além das mídias sociais também. É isso. Obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Igualmente. Obrigado.